Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Vamos deixar o pessoal entrar. Esperar a Sheila entrar também, a convidada da live. Oi, Sheila! Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a Sheila vai entrar. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, como está? Estou bem, e você? Bom Bem vê-la também. assim, não somente te escutando, mas te vendo também, né? É verdade. Um dia corrido, Sheila, hoje É bastante sempre, né? sempre, né? É Isso de normal. uma forma é bom, né? Porque Uhum, a gente sabe que a gente está produzindo bastante. sim. Inclusive, eu acreditei assim que nessa época de coronavírus isso ia melhorar um pouco. Hum, hum. Peço, mas não mudou. Não, eu acho que intensificou, né? A gente está tendo que rever muitos processos, porque eu acho que as falhas começam a aparecer É nesses verdade. momentos, né? Nesses momentos de crise, as falhas aparecem e a gente começa a ver como a gente precisa estruturar os É processos, verdade. porque eu acho que quando a gente está com muita demanda no dia a dia, a gente não consegue parar para estruturar, parar para planejar, enfim. E aí, E a quando. gente, nessa correria, a gente fica muito de apagar fogo, né? Muito. Uhum, é Resolvendo as isso coisas mesmo. que vão acontecendo e o planejamento fica muito perdido, né? Fica. E aí, Muito para quando tem trás. assim Assim. um momento de crise, a gente vê como nossos processos estão falhos e desatualizados, né? É verdade, E aí é a gente verdade. precisa rever e para quando voltar, quando essa crise passar e a demanda voltar ao normal, os nossos processos estejam mais estruturados e melhores, né? É verdade. Mas eu acho que tudo serve para isso, né? Para reflexão. Sim, com Ah, galera, certeza. que dupla. Que Obrigada. bom! Obrigada, né? A gente tenta, né, Sheila? Tem que ser, tem que ser. Eu acho que eu tava lendo umas matérias aí esses dias e falando, né? Puxando assim o gancho que a gente vai falar de empreendedorismo, falando como cresceu nessa Uhum, pandemia. Se é uma coisa que a pandemia pode ter nos trazido de bom, é uhum. exatamente esse olhar para um outro lado, né? Sim, Do empreendedorismo, da inovação, de ter que uhum, reinventar coisas que estavam aí já super fixadas há tanto tempo, sim, a abertura de novos canais, né? sim. A internet se fortalecendo Ai, monstruosamente. sim. E uma pesquisa da Forbes, são mais de 500 mil empreendedores e a diferença do ano passado para esse ano são 500 milhões e são 16 mil do ano passado para esse ano. Então, para a gente ver Nossa, como as coisas mudam, né? sim. E as pessoas se reinventam, né? Como a gente tem essa capacidade, essa resiliência, enfim, e como tem coisas, habilidades nossas que estão adormecidas até, porque nós entramos num Sim, círculo vicioso, enfim, de cumprir tarefa e a gente esquece do nosso potencial e do que a gente pode fazer de novo e deixar a gente feliz, né, na nossa profissão, enfim. sim, sim. Eu Sheila, acho que isso é o principal, né? com Estar certeza. feliz. É isso mesmo.
Tu queres te apresentar, começar te apresentando? Para quem não te conhece, acredito que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo te conhecem já, mas tu pode te apresentar, falar um pouco da tua trajetória profissional. Pronto. Vamos lá. Como eu estava dizendo, eu leio muito, né? E Uhum. aí, uma das leituras que eu fiz, eu me coloquei assim no espaço, né? A gente se apresenta sempre muito tão profissional, assim, né? Eu Aham. acho que vira a nossa maior porção. E então, hoje, como a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Esse bate-papo, enfim, fluido, leve. Aham. Eu vou começar me apresentando assim. Eu sou Sheila, tenho 43 anos, sou mãe de um grande bebê de 18. É, nas minhas horas vagas, aliás, moro em Salvador, Bahia. Nas minhas horas vagas, Uhum. adoro curtir minha cidade. Nós temos isso em comum, né? Vivemos numa cidade super verão aqui no. Sim. Turística. Uhum. Muito, muito. Então, gosto muito de praia, gosto muito de natureza, é, adoro leitura, um bom Uhum. filme, cinema, que não estamos podendo utilizar também, Uhum. né? E uma das minhas maiores saudades, né, é da ausência do mar nesse momento, assim. Uhum. Aqui em Salvador, a gente teve alguns bairros que entraram em lockdown. E uma das coisas que aconteceu assim de mais severo para mim foi fechar as praias. Sim, aqui em Florianópolis também. Uhum. Praia é um lugar comum, né? Mas eu acho que é um espaço tão solto, tão livre, claro que existem as praias super aglomeradas, né? Sim, Mas me fez muita falta. Falando profissionalmente, vou falar rapidamente porque a gente pode ir falando no decorrer da nossa conversa, já que o nosso sim. bate-papo é mesmo de coisas profissionais, né? Uhum. Eu trabalho com auditoria já há algum tempo, estou empreendendo na área também, Sim, mas ainda não, ainda permaneço trabalhando como seletista. sim. É um sonho, na verdade, viver somente da minha área de ensino e treinamento há muito tempo. Uhum. E no ano de 2018 chegou a coragem assim de tirar do E papel, lançar. né? Sim. De tirar do papel o sonho. Uhum. Ainda não está concretizado como eu sonho, meu macro Uhum. sonho, mas eu já venho dando alguns passos e já venho concretizando alguns pequenos desejos. Projetos, aham. E tô na auditoria há mais de 20 anos. Eu faço auditoria desde antes de formar, né? Fiz como Sim. estagiária e tal, e passei em várias áreas dentro da auditoria. Uhum. E tô, sim, e junto a isso, né, essa coisa do empreendedorismo, eu trabalho também, né, em horário administrativo. Então, isso também traz uma responsabilidade dupla, né? Que você sabe que você tem que dar Sim. conta do que você faz é, para o outro, vamos dizer assim, né? E conta daquilo Uhum. que você faz para você. Então, Sim. enfim, mas estamos indo. Vai Sim. dar tudo certo. E Sheila, nessa tua trajetória de 20 anos de auditoria, auditoria é uma paixão, então quem ingressa na Sim, área realmente se apaixona e é aquela sensação de ou me encontrei ou de jeito nenhum vou fazer isso, não é? Eu é percebo muito verdade. isso nos profissionais que eu convivo e até na minha própria equipe que eu coordeno hoje em dia. Tem que ter É um perfil verdade. muito específico para trabalhar com auditoria, né? É um perfil que não é melhor nem pior, é um perfil específico para tratar da parte mais gestora, burocrática, mas ao mesmo Sim, tempo está se atualizando com relação ao que a saúde pede, porque tudo modifica o tempo todo. Eu assisti uma live com a Judy Bai
semana passada e ela falou exatamente isso. A gente tem protocolos que mudam no mesmo dia, né? Enfim, então diretrizes, o próprio Ministério da Saúde lança portarias no mesmo dia diferentes. Então, isso impacta totalmente, diretamente no serviço da saúde e nos auditores. Então, Sim, é um perfil bem específico de um profissional que precisa se atualizar, precisa é buscar verdade. conhecimento, precisa buscar algo a mais do que o tradicional ali, né? Que a gente tá tão acostumado a ver. Então, É. nessa tua trajetória de 20 anos de auditoria e no teu dia a dia ainda, o que que te motivou a empreender dentro da enfermagem, dentro da área da auditoria? Qual foi o gap aí, o que tu olhou que, eu acho que eu consigo me inserir aí para melhorar? É, sempre, desde muito nova, para começar, eu sou geminiana e o geminiano parece que Comunicativa. tem várias séries, né, que querem ler tudo ao mesmo tempo, querem aprender tudo ao mesmo tempo. As Sim. pessoas costumam dizer que geminianos são dois e eu acho que são mais do que dois. Então, desde muito nova, eu sempre gostei de ler muito, aprender muito. Uhum. Como estagiária, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma enfermeira líder, vamos dizer assim, e ela gostava muito de leitura e eu me interessava por muita coisa assim que ela lia. E várias coisas que ela fazia, ela estava estudando direito, ela era enfermeira e estava estudando direito, e Sim. aí eu ficava me interessando por tudo que ela lia também e tal, enfim, uma grande inspiração, assim, vamos dizer. E aí eu já questionava muito isso do enfermeiro só poder ser aquele enfermeiro que trabalha para alguém. Uhum. Clínica, seja num hospital. As pessoas que me seguem e que a gente faz essas lives todas que a gente tem feito aí, eu rasgo muita seda para o enfermeiro. Eu acho que é um profissional assim que, gente, Multi, você dá um problema para o multifunções. enfermeiro, ele parece um sanguessuga, ele só sai de É, cima daquilo dali quando ele resolve, né? sim. Você é até uma característica da própria profissão, os plantões que se seguem. Então, ó, eu saí do plantão, mas faltou realizar o curativo do Uhum. paciente e o outro entra para seguir com isso, né? Enfim, Sim. acho que é a característica, junto às características da profissão, com as necessidades que são apresentadas, né, pelos pacientes, que são nossos principais motivos, né, Sim, a de nossa fazer atuação é qualquer focada coisa. nisso. Uhum. E aí isso me inquietava muito. Eu pensar que um grande profissional desse, que eu era muito fã, só pudesse trabalhar para o sonho alheio, só Só pudesse pudesse. executar e não pensar, Exato. né? Só, e eu pensava muito assim, eu digo, gente, tu já viu como um enfermeiro enriquece por exemplo, a gente pegar uma clínica, no hospital é mais macro, não dá pra gente ter essa dimensão, né? Uhum. Mas se um enfermeiro enriquece uma clínica, enfermeiro cata o material mais barato para fazer cotação. Ah, não, esse não, esse é muito caro. Vai do lápis. Sim, Até os grandes materiais de OPME. sim. É um profissional super preocupado com tudo isso, né? Uhum. É um É a- gestor, né? É um gestor. O enfermeiro é um exatamente, gestor. exatamente. Então, você enfermeiros, vamos dizer assim, né? Não estou, claro, generalizando para a profissão, Sim. né? Então, é um profissional assim que eu denomino como completo. É quem se preocupa com o almoxarifado, se está bem fornecido de materiais, Uhum. é preocupado se a limpeza foi muito bem feita. Então, eu Preocupado acredito com a gestão de pessoas. sim, se aquele profissional que está ali trabalhando com ele, mas vem cá, não sei quemzinha, não era melhor naquela ala que cuida de idosos e Isso. não nessa que cuida das crianças e tal. Ver os potenciais, né? Exatamente. Então, disso aí, eu comecei a perceber
como a gente éramos como polvo, o Uhum. animal, né? Cheio de tentáculos. E aí eu comentava isso com essa enfermeira que eu tinha esse contato tão próximo, né? Eu digo, gente, a enfermagem se enfia em todos os espaços. Então, eu comecei a questionar isso. Eu digo, agora por que só pode ser trabalhando para alguém? Eu acho que o Uhum. enfermeiro tem como criar coisas, né? Sim. E isso, Uhum. essas inquietações, eu comecei a buscar em mim aquilo que eu poderia fazer. Comecei a também estudar muito autoconhecimento, porque muitas questões não me eram respondidas com outras coisas, e aí eu Uhum. resolvi buscar em mim mesma. Sim. E, e nisso eu comecei a ver que quando a gente começa a se estudar, se procurar respostas em nós mesmos, a gente começa a ver que a gente é feliz com diversas coisas. E aí eu comecei a ver, eu Sim. digo, nossa, o que é que eu gosto de fazer? E aí comecei a fazer, estudar. Quando eu li o livro é, de Sripen Baba, eu tirei umas férias em um momento não muito legal, assim, de passeio, essas coisas. E Uhum. aí eu vou ler aquele livro, porque sempre fui muito acostumada a ler, a comprar livro e encaixotar, né? Ia botando na Sim. estante. A estante era cheia de livros. E aí eu digo, eu vou ler esse livro. E aí li o livro O Propósito, que hoje em dia é tão falado assim, virou meio modinha, mas na época que eu li, era meio novidade, assim, né? Inclusive, essa amiga terminou de entrar aí na live e eu discutia com ela. Eu digo, gente, me empresta o poder do agora, que eu vou ler o propósito, depois a gente troca. E aí foram vindo várias questões, né? Sim. Me incomodava muito da plantão, inclusive na vida de plantão eu levei 6 anos, que é uma coisa que não é Uhum. muito no enfermeiro, né? O enfermeiro dá 10, 20 anos de plantão. Não. A me questionar. Foi assim que surgiram Uhum. as diversas vontades de inventar coisas fora de um ambiente de plantão, vamos dizer assim, hospitalar, Eu, né? te escutando falar, Sheila, tem muito a ver com o meu início também, que é muito, muito recente, né? Até essa live é justamente para a gente mostrar que é possível empreender na enfermagem e ninguém começa com uma empresa com um valuation milionário, Uhum. o passo de formiguinha mesmo, né? Então, Sim, mas sim. tudo começa com uma inquietação muito grande, muitas perguntas, muitas dúvidas e com o autoconhecimento, porque eu, quando decidi também tirar do papel a minha empresa, eu estava num momento muito forte de autoconhecimento e emendou com a minha maternidade, porque minha filha tem 2 anos e 9 meses e foi bem ali no período de licença maternidade, retorno ao mercado de trabalho depois de licença. Então, eu queria me encontrar, né, num novo Uhum. momento, tanto pessoal quanto profissional. E aí, todas as leituras que eu fiz também na época, eu li O Milagre da Manhã, tem tudo muito a ver, né? Uhum. Com o propósito, com o foco, com a meta, onde que eu quero chegar, o que eu quero fazer. A minha mãe entrou Muito. agora. A minha mãe entrou na live agora. Então, Seja eu bem-vindo. percebo que, e assim, eu tenho amigos que empreendem tanto no ramo alimentício, uma amiga acho que até está na live aqui, no ramo da estética, enfim, amigos que buscam algo que começa com uma inquietação. Eles estão incomodados, não estão na zona de conforto, não estão acomodados com aquilo ali. Então, eu acho que. E quando a gente começa a reprimir essa inquietação e não buscar uma solução para isso, a gente começa a ficar muito infeliz no trabalho. Então, É eu mesmo. observo, assim, que as pessoas estão em diversas fases de evolução, né? Enfim. E quando elas estão muito infelizes, muito queixosas no ambiente de trabalho, muito incomodadas com qualquer tarefa, que seja assim a tarefa que faz parte do trabalho dela, né? Não é nada que seja fora, uma demanda É, extraordinária. Isso é uma infelicidade, porque a pessoa não está trabalhando com o que gosta, mas também não tem um foco da onde quer chegar e tudo se torna muito turbulento, né? Então eu acho que é.
buscar esse autoconhecimento, buscar esse propósito, esse porquê, o que eu vou fazer, qual é a minha obra, como diz Mário Sérgio Cortella, qual é a minha obra, o que eu quero fazer, para que eu nasci para fazer o quê, qual é a minha missão? E a vida profissional tem muito a ver com isso, ela está totalmente ligada, não tem como separar. A Então, gente, a gente passa, né? Você vê que eu fiz exatamente essa crítica nesse momento que a gente começou. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando e a gente se define como um ser do trabalho. Sheila, define aí é, você. Você diz, eu sou enfermeira e trabalho não sei onde, né? A gente sim, nunca se define exatamente. como a gente, né? Não, Quem é Nicole? Eu gosto, eu sou mãe, eu sou esposa, eu é gosto de, isso. né? E não Então, se define. o trabalho define muito a gente, né? Não Define. é que a gente permita que algo externo defina a gente. Então, Sim, por conta dessas coisas, eu comecei a buscar dentro de mim, né, daquilo que eu sim. gostava de fazer, e tentei, fazendo Ikigai, né? Tentei achar Uhum, nas bolinhas que se encontram, algo que eu já tivesse fazendo de profissão, né? E sim. graças a Deus encontrei dentro da enfermagem, mas também se não encontrasse não teria problema, que é isso que eu falo sempre, né? Se você não Uhum, encontra na profissão que você previamente definiu para você, refaz o caminho, né? É super importante a gente repensar nosso caminho como uma sim. possibilidade da gente se recriar a todo momento, né? Claro. A Nicole de ontem não é a Nicole de hoje. Não, Então, não exatamente. você acreditar que quando você fez a escolha por uma profissão entrando numa universidade, sejam os seus mesmos desejos de hoje. É, a Claro, gente, é. a gente pede a Deus que continue sendo, porque na verdade o investimento foi muito grande. Mas com certeza tudo que você aprendeu até aqui, nada vai ser jogado fora, né? Claro. Vai ser Sim, colocado tudo é em um outro somado, espaço. né? Sim. Exatamente. E Foi assim Sheila, o grande começo. e quando tu definiu, agora eu quero empreender dentro da minha área, legal, ó, a Carla de Goiânia falou que está se identificando com a nossa história. E quando tu Legal. definiu assim, eu quero fazer algo a mais, eu preciso servir mais aos outros, aos profissionais que eu tanto admiro, os enfermeiros auditores, enfim. Quais foram os teus primeiros passos? O que que tu começou a fazer? Qual foi o teu planejamento? O que que tu buscou para divulgar o teu trabalho e hoje em dia ser uma referência como enfermeira auditora? A gente sabe que tu és uma referência, enfim, no meio que a gente está, de enfermeiros auditores, de faturistas, enfim, gestores em saúde. O que que te motivou? Quais foram os teus, além do que te motivou, quais foram os teus primeiros passos para isso? É, os primeiros passos sempre foi o sonho, né? Primeiro eu fiz na minha mente, criei. Eu quero ensinar, sempre gostei muito da área de ensino, então eu vou ensinar, eu vou ensinar, eu vou ensinar. Para eu definir aquilo que eu queria ensinar, eu fui para o campo de ensino. E aí comecei a ensinar na pós-graduação, fui ensinar fazendo pequenos cursos. Eu já era, nas empresas que eu trabalhei na empresa terceirizada, e sempre que tinha um enfermeiro novo, a referência era ir com Sheila para o hospital de Sheila para que Sheila treinasse. Então, Sim. quando nesse momento eu comecei a fazer as críticas internas do que eu gostava, eu me lembrei desse momento, né? Uhum. Ó, Boa noite, também. Lucicleide. E aí eu me lembrei desse momento, né? Que era um momento muito feliz para mim, quando eu recebia pessoas novas e eu percebia que ao final do dia aquela pessoa conseguia, por exemplo, pegar uma conta e auditar com muito mais segurança. E Uhum. foi assim, o clique, né? E aí pronto, eu digo, eu vou escrever o que, é que eu quero fazer de curso. E no primeiro momento, eu tinha uma sócia que a gente juntava, vamos dizer assim, as nossas competências, né? Eu gostava muito de dar aula, mas eu não tinha muito tato em fazer o conteúdo
certinho, que eu tinha que passar para uma pessoa, Uhum, tipo, de apoio, compor as aulas e tal. Eu sempre fui muito legal disso aqui. A gente uhum, faz um papo e eu vou acrescentando coisas aqui do que eu acho que é importante falar, mas uhum. aquela coisa de produzir aula nunca foi o meu forte. E então, essa Tá. sócia agregou com isso. E aí nós montamos um treinamento prático, né? A minha primeira preocupação era, da teoria, todo mundo pode buscar em qualquer lugar, né? E o que eu acho que a Uhum. gente tem de diferencial, o que eu tenho de diferencial, é o que eu já pratiquei até hoje. E o que é tão importante, né? Principalmente na área da auditoria, que E é aí, exatamente a vivência. exato. E o que é que eu percebi, né? Ai, Quando, querido. O quando eu Alexandre, amado. Quando eu fui, quando eu comecei a dar aula nas pós-graduações, isso me vinha também como uma crítica minha às aulas. Eu digo, gente, é muita teoria. A pessoa sai daqui, não consegue pegar uma conta, não sabe para onde vai. E aí eu Aham, comecei a levar sim. contas para as aulas das Uhum, pós-graduações e fazia um diferencial. Quando chegava no fim, a voz dos alunos, né, dos enfermeiros, no caso, dizia exatamente isso. Nossa, gente, como é diferente. A gente aprendeu tanta teoria e tal. E aí eu montei um curso prático meu, um treinamento uhum, prático, que é o que eu tenho até hoje, vai se remodelando, vai se reinventando, vai se melhorando, mas é exatamente a base do que eu tenho hoje, que é um treinamento prático em auditoria, que a primeiro modo foi direcionado para enfermeiros que já tinham feito a pós-graduação e a gente trazia para a prática, e uhum. ele se alargou para todas as pessoas que têm interesse em aprender auditoria. Sim. Foi É, basicamente isso. Sheila, é muito interessante esse teu projeto, esse teu plano e que saiu do papel, né? Que foi teu treinamento prático, porque é uma demanda que a gente tem muita necessidade e eu acho que são pouquíssimos profissionais que têm isso estruturado, esse treinamento, até mesmo para campo de estágio, porque nós observamos campo de estágio para todas as outras áreas da enfermagem, né? Enfim, emergência, UTI, é, Isso. e, e a auditoria, que está extremamente, totalmente ligada a tudo isso, a gente não vê campo de estágio, ninguém vai treinar auditoria. Isso nem é falado na faculdade, né? E É daí, verdade. quando vai fazer uma pós-graduação, também não tem um campo de estágio. É Então, verdade. foi um nicho de mercado aí impressionante e é uma demanda que existe, essa necessidade existe, e as pessoas com certeza saem muito satisfeitas porque dão a elas uma visão do que é uma conta hospitalar, o que, que tem que ser auditado, o que tem que ser visto, a importância. Realmente, Jefferson, quase nenhuma faculdade tem na grade auditoria em saúde, né? Então, por isso que quando o profissional sai da faculdade e vai começar a sua vida profissional, eles são direcionados para um campo de trabalho que a maioria é em hospital privado, né? É Poucos vão verdade. já começar no hospital público, que é é um outro sistema, é uma outra forma de financiamento, e Uhum. vão trabalhar num hospital privado e não tem noção nenhuma de como o hospital recebe a sua receita, como funcionam os contratos, quem que é a fonte pagadora daquele serviço que foi prestado. Porque É durante toda a verdade. graduação a gente não aprende isso, mas é como se o nosso trabalho não tivesse que ser cobrado, né? Como se a saúde tivesse um custo, mas isso não pudesse ser falado. É como se fosse feio cobrar por trabalhar, né? Por prestar um serviço da saúde. É verdade. Então, esse, Obrigada ao esse, pessoal que está aí falando. É então, verdade. Você tem muita razão. Inclusive, nesse grande sonho que eu disse que eu tenho ainda desenhado, ainda tá uhum, no universo.
Mas Mas chega. vai chegar. Exatamente. Na hora ele chega. Nesse meu grande projeto, né, nesse meu grande desenho, a gente iria mesmo levar as pessoas para dentro de hospitais. Uhum. Infelizmente, aqui em Salvador, que eu sendo de Salvador, né, eu ainda não consegui realizar esse sonho, mas continua aqui na mente. Ele não saiu, não. Sim. Então, eu comecei a, tipo, já que eu não posso assim, eu vou criar o que eu posso, né? Uhum. É, então, eu comecei a desenhar as contas com aqueles casos, problemas que eu achava que eram interessantes. Eu Aham. comecei a produzir os prontuários exatamente com aqueles casos que eu achava interessantes, Perfeito. né? Uhum. Enfim, fui montando dessa forma. Mas é um trabalho duro, é um trabalho duro, que eu Sim. acho que se a gente tivesse uma abertura, por exemplo, né, num hospital, e eu acho que é muito gratificante, muito rico, vamos dizer assim, para o hospital, porque ele está ali ofertando um espaço em que vai ser formado um profissional que pode estar Trabalhar, trazendo um ganho para ele claro. futuramente, né? Sim. Mas, infelizmente, não dá para. Como empreendedores, né? Quando a gente lê qualquer material sobre empreendedorismo, o empreendedorismo é uma das veias, é uma das artérias que a gente tem aqui no corpo. Uhum. E não dá para vir essa veia, essa artéria em todo mundo, né? Não. Então, a gente tem esse olhar mais de criatividade e Mais à tal, de frente, né? Mais de à resolver, frente. de propor soluções e não só encontrar problemas, né? Então, talvez ainda não tenha aberto esses olhos, né? Sim. Oi, Adri. Adri fez um curso comigo. Que legal. Então, a gente, talvez eu não tenha, porque assim, né? Quando a gente, por exemplo, quem sou eu e a minha empresa e meu empreendedorismo? Sou eu. Eu costumo brincar com as meninas da FC Treinamentos, elas até falaram da gente lá na live delas, né? Uhum. É, e aí as meninas também, viu, gente? Estão fazendo lives todos os dias aí de faturamento e tal. Vão lá no canal delas, FC Treinamentos e Gestão. Então, você fica meio sem braços para executar tanta coisa, né? Então, é a Sim. gente que é o marketing, né, digital, é a Isso gente que é o setor comercial para vender, é é a a gente que faz empresa. legal, né? Você é a própria empresa. Eu costumo brincar com as meninas e digo assim: ah, a pessoa pergunta, aí você diz assim, não, conversa com o meu setor comercial. Aí você chama, vem Sheila. Aí vem Sheila. Oi, pode falar. Agora você conversa com o Isso. pessoal do marketing, tá certo? Vem Sheila. Oi, Conversa Sheila do marketing. conversa com o Então, meu jurídico para fazer o contrato. É, Sheila. Sheila. É Então, bem assim, isso. nesses sonhos todos, talvez eu não tenha sabido vender meu produto para alguém que é dono de hospital, ou gestor de hospital, ou administrador de hospital, qualquer coisa desse tipo. Mas ainda está nesse sonho aí. Mas vai ser Sim. concretizado. Sheila, nossa, eu compacto totalmente do teu RH, porque o meu RH também é esse. Você também. Vem cá, chama a Sim, Nicole. Oi, eu, a enfermeira. Oi, eu, o marketing. claro, eu tenho algumas funcionárias que fazem de alguns contratos que eu tenho, porém ainda é algo muito pequeno, enfim, né? Muito embrionário. Sim. Mas muito recente também, porque a empresa tem 1 ano e 3 meses, então, porém, todo, tudo que nós alcançamos até agora é fruto do nosso trabalho e isso que é o que motiva a continuar e buscar mais, né? E Uhum. quando começou a lançar a tua página no Instagram, que hoje em dia é uma página super visitada, produz muito conteúdo. Eu lembro que quando eu comecei com a minha página, minha produção de conteúdo, tu foi uma das grandes apoiadoras, né? A gente logo Sim, fez um vínculo, logo fez uma parceria, é entramos em verdade. contato, né? Trocávamos ideias, uma divulgava a página da outra. E tiveram Sim. diversos outros profissionais que tiveram essa mesma parceria,
né? Quando eu iniciei. Então, hoje em dia a gente faz parte de um grupo, até do Abner, o nosso grupo do Portal do Faturamento Hospitalar, que tem enfermeiro auditor, tem faturista, tem empreendedor na área do faturamento, empreendedor na área da enfermagem, enfim. Verdade. E tem muitas parcerias, o Emerson da Conexão Treinamentos, que a gente dá curso em parceria, a Juliana de Bike também é super parceira, então tem vários profissionais que se unem, e ninguém perde espaço por conta disso. Ninguém deixa de ter o seu... Só ganha admiração, né? Só ganha Só admiração. ganha, só Porque aprende mais e pode oferecer, assim como pode adquirir conhecimento. Então, essa parceria é muito forte, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco também como é que foi esse teu início, se tu teve profissionais que tu admirou ainda mais, se tiveram profissionais que tu te decepcionou porque achou que fosse ter um apoio, e na verdade não, teve né, uma repulsa. Então, como é que foi? Assim, e como é hoje em dia ainda, né? Como é que é essa tua rede de contatos, o teu networking, enfim. é, bem, aqui na cidade, como eu já faço auditoria há muito tempo, eu sou conhecida e é um pouco mais fácil. Então, quando isso acontece, Sim, é, isso é até um choque para você, porque como você é conhecido na cidade, quando você entra na internet, você passa a ter uma macro, né, visão de você. sim. Então, você não é mais Sheila de Salvador, Bahia. Você agora é Sheila Almeida Enfa, que é o Instagram e que tem acesso a diversas pessoas, e diversas pessoas têm acesso a você. Enfim, quando eu comecei logo a rede, eu comecei junto com minha sócia, né? Só que Sim. no final do ano, minha sócia precisou se mudar. E aí a gente não viu como fazer isso distantes, né? Ela lá em um outro estado e eu aqui. Então finalizamos a sociedade e eu segui em frente sozinha. E aí, quando eu entrei na internet, eu digo, nossa, as pessoas ensinavam a você procurar seus concorrentes, entre aspas, né? Uhum. Do seu mesmo nicho. E aí eu comecei a procurar vários profissionais desse, né? Encontrei uma Nicole da vida, que, né, que faz as coisas florescerem. E a gente encontra outros tantos profissionais, na verdade foram até poucos, graças a Deus, Aham. que se fecham completamente em copas, né? Uhum. Vira aquela lojinha que tá ali naquele mundinho, fica brilhando ali dentro, mas ninguém tá vendo, né? Uhum. Eu acho que isso faz até é, enfim, trazer uma rede de insatisfação para junto de você. Eu acredito muito em troca de energia. Assim, E, né, quando a isso gente. atrai, né? Atrai boas energias, Exato. né? Quando a gente dá a mão ao outro, que naquele momento está precisando de você, é possível que o outro, em algum momento, te dê a mão. Ou se não for aquela pessoa, é uma outra pessoa. É formada uma rede de apoio, né? Vamos Sim, dizer assim, exato. como a gente está lá com os meninos, os nossos parceiros, enfim. Uhum. Então, eu acho que ainda bem que quando eu tive essa frustração foi com muito poucas pessoas, mas assim também foi importante quando eu me choquei com isso, como diz Lulu Santos, não tem luz se não há o escuro, né? É. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Uhum. E e eu acho que isso é muito importante para a gente ver que existe aquela pessoa que não quer ser tão doadora de Uhum. qualquer tipo de informação, que você pode encontrar na vida em qualquer espaço, mas existem Uhum. aquelas outras que te estendem a mão de todas as formas, que se Sim. pudesse até pegava seu trabalho e fazia por você. Enfim, É. mas foi muito mais pessoas positivas do que Que apoio. pessoas É o que não mesmo. apoiam. Foi a mesma experiência que eu tive, Sheila. E o que me deixou assim assustada, né, quando eu tive, não portas se fecharam, mas enfim, não tive a parceria que eu achei que eu fosse ter ou a receptividade que eu achei que eu fosse ter de alguns profissionais,
É que esses profissionais eram ligados ao treinamento, a disseminar conhecimento, a passar conhecimento. E quando eu comecei a produzir conteúdo na minha página e alguns outros profissionais vieram atrás de mim, me questionando, pedindo auxílio para dar uma consultoria, enfim. E aquilo eu sempre pensei, né? Quando eu comecei, quando eu também tive assim o meu insight do que eu vou fazer, no que eu vou empreender, foi quando eu pensei, o que eu faria de graça, que me dá tanto prazer em fazer que eu não precisaria cobrar. Que, claro, né? A realidade a gente não pode trabalhar de graça. Mas é tão bom É, que o tempo passa e aquilo ali é uma atividade prazerosa e não me traz cansaço. Bem pelo contrário, me dá vontade de buscar mais. E quando eu percebi que tinham pessoas que ensinavam, mas eram bloqueadas, simplesmente bloqueadas a novos profissionais, a fechar novas uhum, parcerias, a dar uma consultoria, uma mentoria, eu confesso que eu fiquei bem incomodada, fiquei chateada na época e, enfim, aquilo foi uma decepção. Mas uhum, vida que segue, a gente toca o barco, é, né? Enfim, e encontra pessoas que, bem pelo contrário, são extremamente apoiadoras, é passam verdade. conhecimento, fazem que eu acredito que seja a mesma motivação que eu tenha, que tu tenhas. Faz com tanta vontade, aquilo ali é tão prazeroso que não gera uma concorrência, bem pelo contrário, gera uma parceria. É Uma, verdade. se torna uma amizade, se torna um coleguismo, um querer bem, um lutar pelo trabalho do outro, porque quando a rede de enfermeiros auditores estiver tão fortalecida, né, que isso só fortalece a nossa área, só É fortalece. verdade. É. Obrigada, Johnny, pelas palavras de motivação. Que, na verdade, quem nos motiva, não é a gente que motiva, não sei se tens essa sensação, Sheila. Quem nos motiva são os profissionais que nos procuram e que nos veem como, enfim, multiplicadoras de conhecimento e nos É veem verdade. como parceiras, né? Porque nós não estamos acima de ninguém, a gente produz conteúdo porque a gente estuda, a gente vivencia, enfim, e transmite o que a gente tem de bagagem. Mas a gente está É. aprendendo o dia todo, todos os dias a gente aprende, Sim, né? sim. Eu É costumo verdade, dizer, Aline, parceria. Johnny, eu vou te responder já já. Eu costumo dizer que, como auditora, eu aprendi muito mais do que quando eu era enfermeira assistente. E Uhum. isso veio exatamente por conta dessa amplitude da auditoria, né? Você termina auditando as diversas especialidades que a gente tem na saúde, né? Então a gente precisa de um estudo monstro mesmo, tá estudando todo dia, se Sim, atualizando todo dia. Nossa área por si só é uma área dinâmica, né? A saúde é uma área dinâmica demais. No mesmo dia que chegam materiais novos, aqueles antigos já não serviam mais e você tinha toda uma construção em cima daquele antigo, não. Agora não é mais isso. A área de curativos mesmo é uma coisa que parece, que é gente, meu Deus. dinâmica, Você extremamente antes dinâmica. não, você tinha que fazer com o soro, agora não é mais. Soro não serve mais, É, agora tem que ser PBH, tá? PHB. Agora tem que ser não sei o quê. Eu digo, nossa, meu Deus do céu, a gente precisa de um sim, consultor dentro da auditoria para curativos, porque, né? Então, por essa coisa dinâmica, né, de estar o tempo inteiro nessa modificação, sim. é que precisa ter essa grande quantidade de estudo e de Uhum. atualização, né? O Johnny perguntou sobre a BEA. A BEA é um grande parceiraço do Sim, auditor. É uma uma associação, associação né, maravilhosa, onde a gente pode buscar apoio, né? Onde a gente pode totalmente. buscar treinamento, onde a gente pode buscar suporte, onde a gente pode A se buscar. atualizar. Livros, É, eles têm livros publicados, então, eles fazem as lives também, né? Todo dia acho que tá tendo live da ABE. inclusive, as pessoas que me procuram, eu oriento muito. Ah, Sheila, que livro que eu busco? Eu sempre oriento os livros de lá, porque eu sei que foram Isso, escritos, né? E tiveram uma grande participação dos auditores que estão aí na uhum, prática, né? Não é de isso. pessoas que
leram sobre auditoria, são pessoas que estão aí com a mão na massa, né? São Isso. pessoas que sabem do que estão falando, né? E a Hum, Bea teve a preocupação de chamar cada auditor de sua área específica e Isso. especializada, né? Tipo, aquele que tinha mais experiência em OPME, escreveu o capítulo e o livro que tem sobre OPME e PMI. Então, essa é uma preocupação muito genuína, muito sincera, né? Eu acredito. Isso. Então, é uma associação em que a gente pode realmente confiar, né? Que a gente Isso. pode se sentir apoiado. É responsável, né? É uma associação responsável e preocupada com a atualização dos profissionais e com conteúdo de qualidade. E que traz essa rede também, né? Por exemplo, Sim, quem está associado à ABEA tem desconto em outros parceiros de lá que estão promovendo treinamentos, né? A Judibai tem até um treinamento aí em que ela publicou, ó, quem for associado à ABEA tem tem desconto aqui no meu desconto, treinamento e isso. tal. No Eu achei próprio isso importante. congresso, né, Sheila? No próprio congresso da ABEA também o associado tem desconto. E o congresso é Exato. maravilhoso, gente. Assim, ó, quem puder comparecer esse ano, não sei se vai ter, Um mas quando network, tiver, é um né? congresso maravilhoso de atualização, profissionais gabaritados, é sensacional. Sensacional. Que incrível, né? Porque você conhece gente de toda parte, Isso, toca muito, né? O que eu acho interessante é que chega na minha rede algumas perguntas isso mesmo, Aline. falando, Sheila, o que é que acontece aí no pré-faturamento? Aí eu sempre peço uma tradução, né? Eu digo, ó, Uhum, vamos traduzir aqui. O que é pré-faturamento aí para você? É o momento em que a gente está com a conta na mão, ainda vai passar para o auditor? Ou é um momento que a uhum. gente vai finalizar a conta, mas ainda não faturou, né? Então, como a gente é muito diverso, É né? muito diverso. É, Sim. termina essa, eu termino tendo essa preocupação, né? Sim, mas essa produção de conteúdo, essa busca pelo conhecimento e a busca por ajudar, auxiliar, melhorar o dia a dia dos profissionais é algo que é apaixonante, né, Sheila? Eu acho Muito. que eu tenho a mesma vontade que tu, também o meu sonho, tá no universo, né, algo maior daqui para frente. Mas é motivado justamente por querer ver profissionais felizes, atuando com o que gostam, sentindo motivação no que estão fazendo, um sentido para aquilo ali, né? Então, e tem muito sentido, né? Eu encontrei na auditoria um sentido muito especial para minha profissão e que eu consigo Sim, promover mudança, porque na auditoria a gente consegue encontrar situações diversas que precisam ser modificadas e melhoradas. Não é para punir, né? É para educar, é para melhorar. Porque o sim. paciente vai ser o principal, o cuidado com o paciente vai ser o reflexo disso. Então, para mim, a auditoria em saúde é essencial. A gente, assim, um dos temas que eu mais falo nos meus cursos é novos modelos de remuneração. E obrigada, Aline. Obrigada. E a gente vê que alguns a auditoria talvez não seja mais necessária, enfim. Porém, eu sou totalmente contra isso. A auditoria é necessária, porque ela não é necessária só para contar agulha e seringa. Ela é Sim, necessária justamente para implantar qualidade, para melhorar processo. E isso não muda porque o modelo de remuneração muda, né? realmente. Então, eu sou muito defensora da nossa profissão, da importância que a gente tem dentro das instituições, das operadoras, dos hospitais, enfim, nós somos fundamentais, ao meu ver, né? Eu também acho. Eu acho que bons gestores vieram justamente da auditoria, né? Vieram Pois, desse espaço que vê o perfeito. prontuário, que consegue dar um retorno para o pessoal de enfermagem. Olha, esse prontuário aqui Uhum, transparece que o doente teve, o que o cliente teve uma grande recuperação, uhum, trabalharam muito bem. Olha, esse prontuário aqui
demonstra que teve uma falha aqui nessa administração desse medicamento, então pode ser que a recuperação do paciente não seja tão legal por conta disso. Sim. Demonstra que a gente teve falta de material, demonstra que a gente teve uma má gestão de pessoas, De né? recursos, isso. Então, Uhum. a gente, Rita está aqui falando a questão da qualidade, e eu acho que é o nosso foco principal, né? Já de muito a Claro. gente fala nessas modificações da auditoria, vai se modificar sim, mas eu acho que é cíclico. Assim como a É. gente viveu há algum tempo atrás, muita coisa empacotada, né? Vários valores Uhum. em pacotes. A gente vai viver a hora em que esses pacotes vão precisar ser reabertos, né? Sim. Porque a saúde é dinâmica. Então, aquilo que eu imagino para o hoje, amanhã já não é mais, né? Não é à toa que tem é, grandes amigos falando aqui, a gente se perde, né? Sim. Então, não é à toa que tem grandes mudanças a todo momento, né? Exatamente por conta dessa dinâmica dessa saúde. E Mas a vamos própria esperar. pandemia, né, Sheila? A pandemia está nos mostrando isso. Então, o custo aumentou muito dentro das instituições. Esse custo vai ser absorvido pelas operadoras, porque em alguma negociação contratual vai ter esse custo, né? Sim, sim, Mas aí mesmo que a gente precisa fazer gestão, precisa fazer auditoria. Porque é nesse momento que a gente tem que controlar desperdício e tem que pensar em qualidade, porque sim. é uma demanda de UTI, que é um setor que mais demanda recursos, né? Tanto da rede prestadora quanto da fonte pagadora. Então é um momento de muita parceria e de reinventar mesmo, reinventar e buscar soluções efetivas, só que tudo isso no olho do furacão. Não tem muito tempo É, para pensar, né? é verdade, é verdade. Gente, vocês estão aqui falando comigo e eu estou aqui no meio da conversa, nem É, falo nada com ninguém. Massinha, Cami, saudade. É... eu também tenho uns colegas aqui, pessoal, muito obrigada por estarem Muito bom prestigiando. vê-lo. Ritinha, eu sou filhote de Ritinha. Uhum, Enfim, eu queria pontuar também a questão do pessoal, né? Voltando para a gente falar da coisa do empreendedor, o enfermeiro ele tem inúmeros locais, né? Para ele empreender nas áreas nossas, né? De sim, enfermagem. E aí, eu queria deixar aqui esse incentivo para essa galera que quer ser empreendedor e que tem essas possibilidades, né? Eu acho que o nosso tempo está meio que no fim, tá né? quase. Eu ia te falar isso, a gente tá quase no fim, Sheila. E aí eu queria deixar rapidinho, assim, tipo, alguns insights que eu tive sobre alguém Uhum, pensar. Eu sou enfermeiro, não tenho nada a ver com auditoria, ou tenho a ver com auditoria, onde é que eu posso ir, né? uhum, A área de auditoria, por exemplo, a gente tem consultoria, tem treinamento, a gente tem a área de indo para a gestão mesmo, que o auditor é um grande, né, formador de gestor. grandes gestores. Tem uma novidade na área que fala de coach integrativo, né, que é você, Uhum. tipo, estudar a saúde daquela pessoa e planejar com ela tudo que ela precisa melhorar para a saúde. Tem a área de estética, né, que a gente lembrou bem, Estética tá crescendo bastante, muito, muito crescimento. Eu Home estava care, né, pensando Sheila? também no que é uma Home coisa que care. já está aqui Uhum. enorme, né? Em grandes montas. Tem a saúde do idoso, a gente está com nossa população aí cada dia mais a Sim, longevidade, né? E só sim. crescendo, crescendo. Tem a área de enfermeiro do trabalho, que dá para montar grandes coisas. Tem a saúde preventiva, gente, que tá, tipo, na bola da vez, graças a Deus. Graças a Gerenciamento Deus, de né? risco, porque Que tá na bom hora da gente que parar de curar, né? é, Parar de curar os problemas causados e parar de gerar esses problemas, eu parar acho de que é ser hospitalocêntrico, né? exatamente começar a fazer essa gestão desse cuidado anterior, Da né? saúde, exatamente.
exato. Tem os consultórios de enfermagem. Eu saí anotando aqui porque foi me dando os Insight. consultórios, as clínicas. Tem Uhum. enfermagem forense, né? Que é uma novidade assim que eu não sei falar muito, mas é bem para a Sim. área assim de criminal, de buscas, né? Sei lá, alguma coisa assim Perícia. relacionada à Uhum. perícia. Tem outras coisas. Já vi enfermeiro na área de marketing. Eu tenho um grande amigo, orientador, inclusive enfermeiro empreendedor, Ah, ele que, tá aqui na live. exato, que faz marketing dentro da área de saúde. Uhum. É, Tem enfermeiros, por exemplo, Johnny, que falou aí, amo a PME. Quem sabe não monta uma consultoria para Sim. pequenos E tem hospitais, pequenas muita clínicas, demanda tem. para ele orientar essas clínicas, esses hospitais, como gerir, fazer gestão desse OPME, desses materiais de consumo também, que também é bem complicado, vamos Até, dizer assim. até os próprios fornecedores, né, Sheila? Orientar os Sim, próprios fornecedores, porque até o sim, fornecedor fica perdido nesse mercado. sim. É uma riqueza muito grande, né? Sim. Eu tenho um amigo que montou uma empresa de fornecimento de material e ele tem um enfermeiro como principal consultor dele, Sim. né? Então, isso também é um nicho de mercado, né? De empreender. Tem enfermeiro de centro cirúrgico, por exemplo, ICME, que pode Uhum. montar centros de esterilização, Ai, né? Francisco, meu amigo. Tá aí. E terceirizar, né? E Uhum. terceirizar esse fornecimento de centrais de esterilização, Sim. orientação ao pessoal interno, treinamento de Uhum. pessoal interno, né? Tem Mas uma gama de tem. coisas aqui. Desses daqui que a E gente falou, são, sabe quantos? 16. 15, 16, lembrei aqui agora, essa coisa de medicamento, de fornecimento de medicamento também, uhum. tem pessoal que gosta de trabalhar com vendas, né? Montar suas próprias distribuidoras, enfim, não sei como chamam, representantes, não sei ao Sim. certo, né? São lembranças, são insights que eu tive aqui, e Sim. aí registrei meio que ligeiro. Eu acho que a gente tem pouquíssimo tempo, e cabe a gente Sim. agradecer essa galera que veio aqui. Agradecer. E eu É, acho que o recado principal é que buscar satisfazer essa inquietação, não se deixar minar, nem se deixar desmotivar, porque não, porque está infeliz. A gente sempre tem um potencial, né? Nós podemos não estar no lugar certo, mas a gente tem potencial para buscar algo melhor e fazer a diferença na vida das pessoas e servir com prazer, né? Com verdade. propósito. Então, eu acho que essa é a principal o principal recado. Empreender na enfermagem é algo que eu acho que é empreender como em qualquer área. Tem que ter uma motivação e tem que ter foco, tem que trabalhar, tem que estudar muito. Então, eu acho que quem tem essa vontade não deve deixar morrer, tem que ir atrás, tem que fazer benchmarking, tem que fazer networking, enfim, essas palavras que a gente aprende quando começa a buscar é, crescer na área, né? Sair da Então, área da zona de conforto, né? Achar que só sair tem da aquele zona de lugar conforto, ali, isso mesmo, é isso mesmo. é, Essa sonhar, deixar os é sonhos verdade. Verdade, voarem, Carol. né? Minha Carol é enfermeira auditora que eu falo que ela é zero glosa. Pois é, Então, experimentar as então coisas da vida, experimentar coisas novas, inovar, isso, trazer outras tantas coisas, né? Ao invés de estar aí isso realizando mesmo. mais do mesmo, né? É. E Tem buscar tanta gente. parceria, né? Buscar parceria, Isso, ir atrás, buscar mesmo, perguntar, não ter vergonha, né? Ter motivação e não ter medo de sair da zona de conforto e buscar um propósito na vida. A gente está é, quase acabando, Sheila. Eu quero agradecer muito tu aceitar o convite. Sabes que eu tenho um carinho muito especial por ti, uma admiração enorme. Tu me recíproco. motiva e me inspira desde o início e eu só tenho gratidão e muita gratidão por ti, pelo teu trabalho, por ser tão maravilhosa.
Eu queria agradecer também e rasgar minha seda aqui também. Eu também admiro muito você. Esse contato